Pessoal, mostrando para vocês que os jornais hoje, né, tanto na Folha de São Paulo como no Globo, todos mostrando que o Tribunal Superior Eleitoral caiu numa arapuca. Essa estratégia do Bolsonaro de ter convidado os militares para participarem do processo eleitoral e etc., se mostrou uma arapuca, né? Porque, na verdade, você não convidou os militares, você convidou o Bolsonaro, né? Você convidou um cara que é pau-mandado do Bolsonaro. Inclusive, nesse texto mesmo, mostra que o escolhido para representar os homens fardados e armados foi o general Heber Garcia Portela, do Comando de Defesa Cibernética do Exército, homem da confiança do ministro da Defesa, o golpista Braga Neto. Então, como a intenção do Bozo sempre foi sabotar o processo eleitoral para se manter no poder, a função desse militar, a função que foi dada para ele, é justamente inventar ali críticas para agora tentar deslegitimar o processo eleitoral. A tropa do Bozo fez isso o tempo todo. Agora ele tentar, ainda com, digamos, um título, né? Uma certa referência de que não é qualquer um que está, não é o Bozo lá desqualificado que está falando mal do processo eleitoral, da segurança das urnas. Não, agora é o general Heber Garcia Portela, tá? Que é o comandante de defesa cibernética do Exército Brasileiro. Então você tenta dar legitimidade a essas críticas vazias, né? E hoje no Globo tem um texto falando sobre isso também. Bolsonaro prepara a alegação de fraude, né, nas eleições. Então esse é o assunto do dia, né? Todo mundo falando sobre isso. Aí eu queria mostrar para vocês um vídeo ridículo aqui que o bolsonarismo publicou nas redes hoje e tal, e está circulando. Olha, é o seguinte, são 3 anos, 1, 2, 3, sem mandar um centavo para Cuba, para Venezuela, para nenhum país do exterior. São 3 anos sem nenhum ministro preso, são 3 anos sem nenhum secretário preso, sem nenhum presidente de banco preso. E o Brasil é um país milionário. E o dinheiro do Brasil está servindo agora para o brasileiro, como essa igreja aqui, que nós estamos agora devolvendo para a sociedade. 5, 4, 3, 2, 1, Brasil! Aí eu queria comentar alguns pontos desse vídeo, tá? O primeiro, essa história de Cuba, Venezuela, eles fizeram uma auditoria, pagaram por uma empresa americana e um escritório no Brasil também, foram 2 escritórios, um americano e um no Brasil, 48 milhões de reais, não acharam nada e continuam falando negócio de Cuba e Venezuela, né? Que coisa impressionante, que mandou dinheiro para Cuba e Venezuela e tal. O segundo ponto, que é chocante, né? É essa comemoração que ele faz da impunidade, né? Ele aparelhou a Procuradoria-Geral da República, né? O Bolsonaro colocou lá o Aras, e aí o Aras, só essa semana, hein? Ele travou aquela investigação, essa matéria está hoje no Globo, né? Ele travou a investigação da Covaxin, um esquema grande, proposta de corrupção, vários depoimentos, enfim. Essa semana também, né? O Aras arquivou aquela queixa-crime contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro desobedeceu a ordem do Alexandre de Moraes a comparecer a um depoimento. O Aras falou que o Bolsonaro não tinha obrigação e que ele tinha o direito de faltar ao depoimento na Polícia Federal. Nessa semana também o Aras falou que a CPI, que apresentou 1.200 páginas de provas, né? Ele falou que a CPI não apresentou provas. No caso da CPI é muito chocante, porque a gente acompanhou as audiências, a gente viu essas provas sendo apresentadas na nossa cara, então a gente conhece esse processo. Então dá muita raiva ver o Aras falando isso. E ainda nessa semana o Aras também pediu o arquivamento do inquérito contra o Bolsonaro. O Bolsonaro vazou os dados naquela live, pegou um inquérito sigiloso e mostrou naquela live. E a delegada da Polícia Federal falou que ele vazou. E o Aras acha que não tem problema, enfim. Então há um acobertamento, né? E aí a gente vai relembrando esses casos, né? Do Salles, Marcelo Alvarenton, não para, é uma coisa. E aí o sujeito vinha falar que 3 anos sem corrupção, né? É um absurdo esses discursos do bolsonarismo. Agora, outra coisa que eu chamo a atenção, né? A Alê Silva ali do lado dele. O que uma deputada de Minas Gerais, a base dela ali é a região do Vale do Aço, né? Ipatinga. Também ela tem uma base em Governador Valadares. Então, o assunto dela, por exemplo, que ela deveria estar tratando é esse, né, que o Tarcísio comemorou, que ia resolver o problema lá da Rodovia da Morte. Ele dizia aqui, ó, dia 28 de julho de 2021, enfim, daremos uma solução definitiva para a duplicação integral da Rodovia da Morte.
o trecho da BR-381 de Governador Valadares a Belo Horizonte e da 262, né, que liga Minas Gerais a Viana, no Espírito Santo. Prometeu mais de 7 bilhões de reais de investimentos, não sei o que, e aí quanto que veio? Nada. Tá aí, né, governo, notícia dessa semana, né, do dia 17, 2 dias atrás. Governo cancela o leilão da Rodovia da Morte por falta de interessados. E por sinal, pessoal, só para fechar o vídeo de hoje, tem uma matéria grande no O Globo sobre isso, tá? Alerta das estradas federais. O governo tem dificuldade de relicitar concessões que foram devolvidas. Vai mostrando vários casos, né? Tem o caso lá da estrada que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo, o caso da rodovia 040 que liga Rio a Brasília, né? Passando por Belo Horizonte. Tem vários outros casos parecidos aqui, eu não vou citar todos, mas o problema é sempre o mesmo, tá? A iniciativa privada, ela quer, digamos, o filé, os empreendimentos que têm maior rentabilidade. Então, por exemplo, a Dutra, né, ligação de São Paulo ao Rio de Janeiro, é um negócio seguro, que vai dar dinheiro, que tem o retorno garantido, muito fluxo de caminhão e tudo. Agora, o osso, o pessoal não quer rodovia que tem muita curva, que você vai ter que fazer muita obra de dinamitação, trechos caros para você duplicar, então isso ninguém quer. Então eu fecho o assunto aqui cobrando inclusive da Globo, né? Porque como o Brasil tem o menor investimento em infraestrutura das Américas, né? Só perde para o Haiti, nós também não temos manutenção das rodovias federais que não estão concedidas, tá? Esse é outro problema. Então, a única empresa que fez uma reportagem sobre isso no governo Bolsonaro foi a Record. Surpreendentemente, em 2020, eles fizeram uma série de 5 episódios, O Medo nas Estradas, mostrando que 60% das rodovias federais são consideradas pela Confederação Nacional do Transporte como ruins ou péssimas. E a Globo não fez nenhuma reportagem sobre a situação das rodovias federais, a péssima situação no governo Bolsonaro. Fica aí uma sugestão de reportagem, tá? Porque a situação é péssima. Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo aqui e a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.